A palavra de Deus diz: orai sem cessar. E ele disse o seguinte: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. E peste aqui tem um sentido bem mais amplo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, todas as vezes que você vir um então na Bíblia, então você pare. Isso me disse um professor de Bíblia. Pare e ligue. Então, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho falado algumas vezes, contado um pouco a história de Rees Howells, aquele galês que viveu entre 1878 e 1950. Ele foi um evangelista, foi um intercessor, e na década de 1940, a Europa estava em guerra. O Hitler liderando um processo muito agressivo contra a Europa e contra o mundo. E após a invasão de vários países europeus, o Reino Unido enfrentava a possibilidade iminente de ser invadido. A situação era crítica. E Rees, ele cria que Deus poderia reverter os acontecimentos históricos por meio da oração fervorosa e persistente. Então ele buscou um grupo de pessoas para orar. Jovens de uma escola bíblica em um país de Gales, que diariamente essa turma orava. Eles buscavam discernir a vontade de Deus e clamavam especificamente por vitórias estratégicas contra as forças do eixo. Bem direcionada. Em 1940, quando cerca de 400 mil soldados aliados estavam encurralados em Dunkerque, sem meios de evacuação, sem jeito de sair, Rees e o seu grupo se reuniu e intercederam continuamente. Miraculosamente, um nevoeiro inesperado cobriu a região, enquanto as águas do Canal da Mancha ficaram excepcionalmente calmas, permitindo que barcos civis e militares resgatassem a grande maioria dos soldados. Eu poderia ler mais outras coisas de Rees, de como ele mudou a história
pela oração. Eu estive agora no Piauí, ouvi conversas, e as conversas sempre falam da crise mundial, da crise que nós estamos vivendo em nosso país, da falta de perspectiva. Mas nós temos. Como disse o Rees, a oração é uma ferramenta de Deus para mudar a história. Só mais uma coisa, em 1948, ele morreu em 1950, em 1948 o Congresso Político da Índia estava aprovando uma lei, porque era lá na Índia, quando o marido morria, a mulher era enterrada viva junto com o marido. Muitas mulheres aqui não queriam que seus maridos morressem, né? Eu acho que elas tratavam muito bem os maridos. E quando o Rees soube dessa história, 2 dias antes, ele se pôs de joelhos com o grupo. E sem que houvesse qualquer intervenção política e com a maioria dos votos já alcançado pelos que defendiam a ideia, o Congresso reverteu e eles perderam, porque um homem resolveu orar com o seu grupo. Eu queria hoje provocar. Se o meu povo, o que eu sou? Povo de Deus ou não? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, meus irmãos, agora, nesse instante, eu vou pedir um tempo para a gente orar por esse país. Porque a gente vê murmúrios, reclamações, críticas. Isso vai mudar alguma coisa? Vai nos intoxicar cada vez mais. Mas se meu povo, meu Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu tenho estado nesses meios muitas vezes apoiando as críticas e murmurando. Mas eu queria agora ficar diante da tua face. E eu gostaria de despertar essa igreja a ter momentos no seu dia, pedindo as estratégias de Deus para que Ele opere na nossa nação. Vocês concordam com isso? Amém. Nós não precisamos fazer pacto, mas nós temos que fazer responsavelmente uma atitude de podermos interceder. Então, agora, aí onde nós estamos, vamos colocar esta arma poderosa. Senhor, eu sei que as coisas humanamente parecem impossíveis, mas eu sei em quem tenho crido e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, curve sua cabeça e se houver uma expressão de atitude de uns 2 ou 3 irmãos levantar a sua voz, e se o fizer, o faça em voz audível para todo, vocês não estão privilegiados como eu estou com esse microfone. Mas orar, Senhor, opera no nosso país.
Agora, Pai, nós podemos interceder pelo nosso país. Amém. Porque tu tem nos dado a graça de poder crer na suficiência de Cristo em nossas vidas. Nós declaramos com toda a nossa vitória. Estamos lavados pelo sangue. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Porque somos redimidos, salvos, libertos. Em nome de Jesus, nós colocamos nosso país para que os governantes possam governar, entendendo e crendo que tu és soberano. Amém. Converter as pessoas, converter a mente e o coração. Por isso nós louvamos. Amém. Amém. Sim, Senhor. É verdade. Amém. Amém. Aquela pomba, Pai, que foi solta da arca de Noé, ela não encontrava lugar para pousar. Depois ela trouxe uma folhinha e finalmente ela não voltou porque ela encontrou lugar onde pousar. O teu Espírito pousa sobre as nossas vidas e nos conduzes nesse tempo para sermos instrumentos do teu Evangelho. Nós oramos, Pai, que tu libertes a nossa nação da tirania, das ideologias malignas que estão destruindo a família, que estão demovendo os costumes e trazendo tanta desgraça. Mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que nós estamos imaginando e queremos entregar nas tuas mãos o Brasil. Desmonta aquilo que precisa ser desmontado e estabelece aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que eu comi um pouco do tempo da pregação, mas eu precisava fazer isso hoje. E vocês vão me dar um pouco de tempo para a gente caminhar aqui. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hoje nós vamos ficar no versículo 5. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pai, que coisa linda. O Senhor fez na vida desse homem. O Senhor faz na nossa. Que cada um de nós aqui tenha consciência de que
ele foi o que foi, porque o Senhor é quem é. E o Senhor vai operar nas nossas vidas para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Aqui no livro de Hebreus nós temos 3 antediluvianos que foram escolhidos pelo Espírito Santo para servirem de exemplo e de modelo para a nossa fé. Quantas pessoas habitavam na terra antes do dilúvio? São vários estudos que têm dado de 5 a 17 bilhões de pessoas que viviam na terra na época do dilúvio. Naquele tempo a mortandade era muito menor, a terra estava num processo de equilíbrio ainda muito grande, as pessoas viviam muito. Esse mesmo aqui, o nosso personagem, é o que viveu menos, viveu 365 anos. E ele não continuou vivendo porque Deus resolveu tirá-lo. Mas por que só 3? Por que se ele escolheu só 3? Abel, que foi, nós já tratamos algumas coisas aqui a respeito dele. O segundo, e é muito interessante, a numerologia na Bíblia é muito importante. Sei que não se pode fazer teologia com número, mas eles têm significado. O segundo sempre está falando da linhagem de Cristo. O segundo homem. Aquele que experimentou a morte para trazer a vida na ressurreição. Tanto é que 7 significa o substituto. Depois, Enoque, o 7º. E o sétimo é um número completo, perfeito. E finalmente, nós vamos verificar mais adiante, aí uns domingos para frente, o Noé, o 10º, o que completa o projeto de Deus. Agora, esse personagem, Enoque, conforme está escrito aqui, ele nos convida a examinar como sua vida serve de exemplo para nós hoje. O versículo diz: pela fé Enoque foi trasladado ou foi arrebatado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o arrebatou ou o trasladou. Agora, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que havia agradado a Deus. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a fé que transforma. Primeiro ponto. Enoque viveu numa época de crescente corrupção moral, época das trevas trevosas, dos nefilins, dos gigantes perversos, onde a bruxaria corria grossa. E ele escolheu andar com Deus, demonstrando que é possível viver de maneira piedosa, independentemente das circunstâncias. Naquele caldo grosso de perversão, porque a violência era tão grande que Deus resolveu acabar o mundo por causa da violência que residia na terra.
E ele resolveu andar com Deus. Spurgeon disse que andar com Deus significa viver em comunhão contínua com Ele, rejeitando as trevas do mundo. Foi isso que Enoque fez. Ele não apenas caminhava com Deus em momentos ocasionais, mas em toda a sua vida, mostrando que sua fé era transformadora e constante. Ele escolheu a companhia de Deus em vez da companhia do pecado. Às vezes nós andamos com Deus no domingo, quando a gente vem à reunião, é importantíssimo. E devemos estar. Hoje o Guilherme foi muito feliz no tratamento com ele pela manhã. Como nós precisamos da comunidade. Como eu preciso do cheiro dos irmãos. Como eu preciso daquele que tira o meu carrapato. Mas andar com Deus não é momentâneo. Andar com Deus, a ideia do verbo é uma contínua ação, é uma convivência. Sua fé não era passiva, ela o impulsionava a uma caminhada diária em íntima comunhão com o seu Criador e Redentor. Por que Redentor? Porque quando Enos nasceu, o filho de Sete, eles começaram a invocar o nome do Senhor. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali já teve processo redentivo. E eu não tenho dúvida de que Enoque foi salvo pelo poder da graça futura daquele que iria se encarnar, que já estava agindo desde a primeira morte do animal que Deus colocou para cobrir a nudez dos seus pais, de Adão e Eva. John Owen, cada dia que passa eu fico mais amigo desse homem. Eu tenho me deleitado com as suas obras. Ele diz: a verdadeira fé é operosa. Ela purifica a alma e produz a santidade da vida na comunhão daquele que é o purificador. Certa vez, numa pequena vila na Inglaterra, no século XVIII, havia um sapateiro sapateirinho de beirada de rua, chamado William. Ele era conhecido por seu trabalho duro, mas sua vida era marcada por tristeza e vazio. Todas as manhãs ele se sentava em sua pequena oficina, remendando sapatos, enquanto refletia sobre o sentido da vida. Um dia, um missionário passou pela vila distribuindo folhetos, Novos Testamentos e Bíblias. William recebeu uma Bíblia e começou a lê-la nas noites silenciosas, enquanto o vento assobiava pelas janelas de sua oficina onde ele morava. Ele se deparou com uma história, a história de Enoque, um homem que andou com Deus. A simplicidade desta frase o intrigou profundamente. Um homem que andou com Deus. Ele pensou: como é que um homem comum como Enoque pôde andar com Deus?
será que isso é possível para mim? E continuou lendo. William percebeu que andar com Deus não era sobre ser perfeito, mas sobre uma fé verdadeira, obediência diária e comunhão íntima. Eu vou repetir. Percebeu que andar com Deus não era sobre perfeição, ou ser perfeito, mas sobre uma fé verdadeira, obediência diária e comunhão íntima. A história de Enoque o inspirou a viver uma vida transformada. Ele decidiu entregar o seu coração completamente a Jesus Cristo. Começando cada dia com oração, com leitura da Bíblia, comprometendo-se a trabalhar para a glória de Deus, mesmo na simplicidade da sua profissão. Com o passar dos anos, William não apenas se tornou um sapateiro renomado na região por suas habilidades, mas também um exemplo de vida cristã. Ele ensinava o Evangelho aos clientes que vinham à sua oficina, compartilhando o que havia aprendido sobre andar com Deus. Suas palavras e exemplos tornaram-se vida na vila. Esse homem simples tornou-se o famoso William Carey, o pai das missões modernas. Eu chego a choro de saber que um sapateirinho foi o homem que Deus usou para ir para as Índias. Ele deixou sua oficina para pregar o Evangelho na Índia, traduzindo a Bíblia para várias línguas e levar a mensagem do Evangelho a milhares de pessoas. Ele aprendeu grego e hebraico, grego com uma pessoa que ensinou para ele, e hebraico com um judeu. Ele gastava o tempo fazendo sapatos e consertando, e depois ele ia estudar. E foi Enoque que fez ele andar com Deus. Assim como Enoque, William Carey descobriu que uma fé verdadeira transforma a vida. Essa transformação não vem de um momento para o outro, assim, uma coisa, e nem de coisas grandiosas, mas de uma caminhada constante com Deus. Eu vou fazer uma pergunta: você está disposto a andar com Deus em cada detalhe de sua vida, mesmo nas tarefas mais simples? Você está disposto a andar com Ele? Senhor, eu quero lavar pratos para a Tua glória. Eu quero poder dirigir para a Tua glória. Eu quero, Senhor, que seja menor ou maior, mas que seja assim como Enoque e William. Deus chama cada um de nós para uma fé que transforma o ordinário em extraordinário, que faz as coisas mudarem. Então, primeiro ponto, uma fé que transforma de um pecador, sapateiro, em um missionário, melhor, em um salvo, um filho de Deus, salvo
e um missionário que implantou quando ele morreu, mais de 53 igrejas na Índia. E um trabalho que até hoje não apagou. Agora eu queria falar sobre a fé que anda com Deus. A expressão andou com Deus indica uma relação profunda e contínua. Enoque não se contentou com uma fé superficial e esporádica. Ele buscou uma conexão constante com o Senhor. Eu vou andar com Deus. Tem que ter uma decisão. Deus fez uma obra na vida dele, e agora ele tomou uma decisão: eu quero esse Deus. O Dr. Dallas Willard, um professor de teologia nos Estados Unidos e um filósofo renomado que morreu aí por volta de 2013, ele disse que a vida cristã é, em essência, um caminhar constante na presença de Deus. Para onde eu fugirei da tua presença? Será que tem algum lugar em que eu possa estar aí que Deus não esteja? Tomarei as asas da alva e irei até os confins da terra, mas quando chego lá Ele está. Então, essa ideia de andar constante, isso nos desafia a avaliar nossa própria caminhada. Estamos buscando uma relação diária e crescente com o nosso Deus? Onde Deus quer que eu vá? Eu estou lembrando aqui de uma história meio de uma menina que eu já contei aqui, ela era linda demais e que tinha usado seu corpo para ganhar dinheiro em boates, e a sua mãe vivia pedindo, orando. Ela ia de reunião de oração, uma reunião de oração, pedindo a Deus que salvasse aquela menina. E quando a gente está numa pressão, a gente quer a coisa acontecer de um jeito imediato, e ela saía, tinha uma reunião de oração lá no bairro tal, tinha outra na terça-feira no outro bairro, ela ia lá e procurando, e sempre agitada. Um dia, numa reunião daquelas, a pessoa disse: você tem que entregar o seu problema nas mãos de Deus e viajar. Eu uso assim: você entrega o problema nas mãos de Deus e vai para Bahamas, vai passear. Porque se o problema está nas mãos dele, você não tem que ficar mais preocupado. Ela achou aquilo fantástico e ele ainda disse assim: quando você entrega e está nas mãos dele, você vai adorar e louvar a Deus. E ela resolveu fazer isso. Ela era costureira. Voltou para casa, não tinha nenhum instrumento, mas ela tinha um pandurinho, e ela começou a cantar e dançar e diante do Senhor, e louvou a Deus. E foi dormir. A filha não era mais dela, era do Senhor. Ela dormiu à noite, de madrugada, porta batendo forte. Quem é? Sou eu, mãe. Oh, minha filha. Abriu a porta. O que é lá? Lágrimas. O que foi, minha filha? Mãe, você não pode imaginar. O que foi? Eu estava na boate fazendo um striptease. Entrou um moço e sentou na primeira mesa. E ele ficou de cabeça baixa. Eu dancei na frente dele, subi na mesa dele, e ele ficou de cabeça baixa. Mãe, eu saí dali, me vesti, cheguei: moço, o que você está fazendo aqui? Ele disse: é exatamente isso que eu queria saber.
Eu estava passando aí na porta e o Senhor disse: entra. Eu disse: Senhor, tu sabes que eu nunca entrei num lugar desse. Entra, que eu tenho alguém aí. Entra. Deus vai na boate buscar os seus. Para onde eu vou fugir da presença dele? Ele vai buscar os seus. E ela disse: aquele moço começou a falar de Jesus e que Jesus veio para me libertar. Mãe, Jesus foi me buscar dentro de uma boate. Mas ele é especialista de buscar gente no porão da existência, no lixo da existência. Andar com Deus é andar para fazer o que Ele quer. Isso nos desafia. João Calvino, nas Institutas, ele diz assim: andar com Deus significa que os homens aplicam a si mesmos a verdadeira justiça e a sinceridade do coração de acordo com o padrão de Deus. Andando com Deus. Se o Senhor quiser que eu vá, eu vou onde o Senhor quiser. Uma vez eu fui desmanchar um congá aqui em Londrina com a Carla, uma moça que ganhou uma experiência e era macumbeira. Eu entrei dentro daquele lugar para quebrar aqueles troços todos, porque Deus me mandou entrar lá. Alguém disse: o senhor é louco, mas com Deus essa loucura vale a pena. Deus faz as coisas acontecerem. A fé de Enoque, dizia Calvino, foi demonstrada não apenas por sua confiança em Deus, mas por sua obediência em viver de acordo com os mandamentos divinos. Ele não apenas creu, mas viveu de maneira tão íntegra que foi aprovado por Deus. Isso mostra que a verdadeira fé sempre transforma a conduta. Porque, lembre-se, só depois a gente foi saber disto, que o autor da fé é Jesus. Mas ele não é só o autor, ele também é o executivo da fé. Ele faz a fé mover-se dentro de nós. Então, primeiro nós vimos aqui que a fé que transforma, depois a fé que anda com Deus. Agora eu queria falar sobre a fé que agrada a Deus. Antes de ser trasladado, Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Rapaz, como é que se pode agradar a Deus? Eu tenho um texto lá no livro de Efésios que diz assim, que nós fomos feitos agradáveis a Deus por Cristo. Então eu tenho que botar Cristo aqui, porque como é que ele se tornou um ser que agradar a Deus? Vocês se lembram que o profeta Isaías nos diz que o pecado nos distancia de Deus. Deus não anda com pecado. Pecado nos separa de Deus. Isaías 59:2, ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você prestou atenção? O meu pecado me separa de Deus. E a minha Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, eu tenho que admitir que Enoque era um pecador, que ele havia vindo a este mundo da matéria adâmica, portanto era um pecador.
Ele não era puro, mas ele se tornou por causa de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ainda não havia se encarnado, mas ele já estava agindo lá no jardim do Éden, para trazer redenção para a humanidade. Os pecados de Enoque foram tratados e ele foi totalmente perdoado. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Essa semana eu fiquei, eu teve que dizer que eu fiquei admirado com o presidente Biden. Eu fiquei tão admirado. Ele deu um indulto a um homem que nem condenação tinha. O senhor Antônio Fauci, aquele das vacinas e coisas. Ele assinou um indulto para uma pessoa que não tem crime, não tem julgamento, não tem condenação. Como se indulta? Perdoar de quê? Será que isso aqui é uma confissão de crime? É risível, mas é irritável. Eu sei que eu fui perdoado, porque eu sou um monte de pecados. E você só pode perdoar quem é pecador, quem é indigno. E que esse homem, Enoque, que andou com Deus, é porque ele foi perdoado por Deus. Ele foi tratado por Deus. Sei lá qual foi a metodologia, mas para andar com Deus, ele não podia viver no pecado. E se nós nascemos com a natureza adâmica, e eu não tenho que defender aqui qualquer ideia pelagiana, aí vocês vão estudar, aí quem não sabe o que é. Nós somos caídos, perversos, radicalmente caídos e perversamente indignos. Mas esse Deus nos achou. Aí é perdão. Aí é purificação. Esse caso de Biden vai ficar na história. E nós vamos ver o que vai dar esse baile aí. A fé de Enoque não era apenas uma crença intelectual, mas uma confiança ativa que moldava a sua vida e as suas ações, porque Deus fizera algo na vida dele. O teólogo holandês Herman Bavinck, ele disse: a fé é a raiz de toda piedade. Ela une o ser humano a Deus e o torna participante da vida divina. Olha que frase! Deus nos dá a fé para nos unir a Ele e Ele vir ser a vida em nós. Foi exatamente isso que Cristo fez. Naquela inclusão, naquele pacote da cruz. Durante o século XIX, um engenheiro chamado George, ele trabalhou na construção de uma ponte suspensa sobre um profundo vale. Era uma ponte impressionante, mas o projeto enfrentava resistências. Muitos moradores locais duvidavam que fosse forte o suficiente para suportar o peso das carruagens, dos cavalos e das pessoas.
Quando chegou o dia da inauguração, os moradores se reuniram para testemunhar o evento, todos acreditando que a ponte ia cair. George sabia que as palavras não seriam suficientes para provar a segurança da ponte. Então, para demonstrar a total confiança no trabalho, ele fez algo extraordinário. Primeiro, ele atravessou a ponte sozinho, caminhando calmamente de uma extremidade à outra. Em seguida, retornou, conduzindo uma pesada carruagem com a sua família e cheia de pedras. Ao chegar do outro lado, ele se virou para a multidão e disse: se eu, que projetei e construí essa ponte, confio minha vida e da minha família a ela, vocês também podem confiar. Com isso, as pessoas começaram a cruzar a ponte, uma a uma, e logo a ponte se tornou o caminho essencial na região. Eles acreditaram, porque viram a confiança da união de George com a sua própria criação. A fé que agrada a Deus é como atravessar a ponte que Ele mesmo construiu para nós em Cristo. Como George confiou plenamente em sua obra, Deus nos chama a confiar plenamente na obra de Cristo. Ele colocou tudo da salvação em Cristo Jesus para nós. E não tem jeito. Enoque viveu uma vida que agradou a Deus porque ele andou com Deus em comunhão constante, confiando em seu caráter e nas suas promessas. Eu sei, e sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé não é teórica, mas prática. Ela nos leva a colocar todo o peso da nossa vida sobre Cristo, assim como alguém atravessa uma ponte confiando que ela não vai cair. Eu fui buscar a história também da Hagia Sophia, mas não vou contar hoje aqui não. Aquela monumental catedral lá de Istambul. O arquiteto teve problemas e ele ficou lá de baixo esperando cair, ela não caiu. Ele sabia que não ia cair. Eu sei que em Jesus eu não vou para o inferno, porque Ele veio me buscar e Ele me achou e Ele me salvou, e eu vou andar com Ele, apesar de muitas vezes eu sujar minhas cuecas com a indignidade. Mas eu tenho um Salvador poderoso. Essa fé não é uma coisa teórica. Você está apenas olhando para a ponte ou você já colocou seus pés nela? A fé verdadeira se manifesta numa união íntima com Cristo, confiando totalmente nele em cada passo. Assim como Enoque, nós somos chamados a andar com Deus, sabendo que Jesus é a ponte segura para a eternidade. Eu desci no aeroporto de Campinas, Viracopos, quarta-feira, com a minha esposa e meu irmão, e uma pessoa virou e disse: Pastor Glênio Paranaguá. Eu disse: oxe, está aqui? E eu disse: quem és tu? Ele pode estar até me ouvindo. Ele disse: me chamo Mauro, eu sou lá de Teresina. Faz 5 anos que eu ouço a sua pregação, que me tirou da religião para o Evangelho. Evangelho é bom. Evangelho é bom. Evangelho tira
o peso, a culpa, a vergonha, o medo, e nos dá a plenitude da vida de Cristo para vivermos para a glória dele. A fé que agrada a Deus, ela é prática. E agora, finalmente, eu já falei que a fé que transforma, ele foi transformado. A fé que anda com Deus, ele andou tanto que Deus disse: Enoque, você já está tão longe da sua casa e mais perto da minha, vem para cá. Eu gosto desse nome porque ele é um nome, Enoque significa dedicado, dedicação. Ele tinha uma dedicação. E ele virou, na língua portuguesa, Enoque, um nó que ninguém desfaz. É nó que ninguém desfaz. Então você guarda, não desmancha. Ele está amarrado pelo próprio Deus para ir. E eu queria terminar aqui falando sobre a trasladação de Enoque. E eu espero falar mais um pouquinho domingo que vem, quem sabe, sobre a trasladação de Enoque. Devido à sua fé e comunhão com Deus, Enoque foi poupado da morte, sendo ele trasladado, sendo ele raptado diretamente para a presença de Deus. Calvino disse o seguinte: Enoque foi levado à presença de Deus não por mérito próprio, mas porque a sua fé, dada por Deus, se apropriou da graça futura de Cristo. Olha, esses homens são uma bênção, né? Enoque foi levado à presença de Deus não por mérito próprio, mas porque a sua fé, dada por Deus, se apropriou da graça futura de Cristo. Ele foi o exemplo de que a obra redentora de Cristo realizaria plenamente para todos os que creem. Lá já estava o modelito de salvação, de santificação e de glorificação. Porque o Senhor tinha esse projeto. Embora essa experiência seja única, não existe outra, ela simboliza a esperança de todos os crentes na vida eterna e na vitória sobre a morte através de Jesus Cristo. Eu gosto quando Paulo zomba da morte. Quando ele diz assim: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele dá aquela zombaria que eu gosto dessa ironia bíblica. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é de rachar o coração. Isso é demais. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Enoque e Elias são os dois homens que a Bíblia descreve não terem experimentado a morte. Mas eu também não vou experimentar a morte, eu vou experimentar um sono. A morte perdeu a força na cruz, a morte da morte na morte de Cristo. Um sono por algum tempo. A Bíblia já não chama morte de morte na vida daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Deixa eu terminando aqui, meus irmãos. Nós somos chamados a desenvolver a fé que nos foi dada.
indo além do conhecimento teórico, manifestando-se em ações que refletem nossa confiança em Jesus Cristo. Nós somos chamados a desenvolver a fé que nos foi dada. Ela é minha como doação, não como realidade produzida por mim. Eu não a tinha. O que eu tinha era a incredulidade, por natureza, a rebeldia e a inimizade contra Deus. Mas hoje eu tenho uma fé que me foi dada. Agora eu preciso desenvolver essa fé. Tiago diz que fé que não tiver ação, ou obras, ou realização, essa fé está morta em si mesma. E John Piper, nosso contemporâneo e irmão em Cristo Jesus, disse: a verdadeira fé sempre resulta em ações que refletem a nossa confiança em Deus e a sua ação em nós. Assim como Enoque, devemos almejar uma relação contínua com Deus através da oração, da meditação na palavra de Deus e da obediência. Isso não é de uma vez para outra, isso é paulatinamente, isso é aos poucos. Orar, todo dia, sempre, nos momentos, nas lutas, nas dificuldades, nos prazeres, orando sempre. Não precisa ajoelhar, se for o caso, ajoelhe, mas andando. Na meditação da palavra, eu tenho falhado muito aqui, mas eu preciso parar e meditar na palavra. E na obediência, quando o Senhor determinar, faz isso, faz. Quando o Senhor disser, perdoa, mas eu não sou capaz, é verdade. Mas quando Ele está dizendo perdoa, é porque Ele vai lhe dar a condição para perdoar. Ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em você. Nossas escolhas e comportamentos devem ser direcionados pelo desejo de agradar a Deus, mesmo em meio a uma sociedade que muitas vezes se opõe aos seus princípios, neste caos que nós estamos vivendo. Eu quero viver para agradar a Deus e não me conformar com este mundo, mas sendo transformados pela renovação da minha mente. Enoque, eu vou encontrar-me com você. Eu já vou me encontrar com um corpo glorificado. E eu quero perguntar umas coisinhas para você. E você vai me dizer assim: assim como eu andei com Deus, você pode andar com Ele. Porque é dele, é por meio dele, e é para Ele que são todas as coisas. Eu não tive grande esforço quando eu dependi dele em tudo. Como é que aquele hino... É engraçado esse troço aqui. O que é isso, hein? O que é isso aqui, hein? É toco falso? A flor é verdadeira. A flor é verdadeira. Engraçado. Eu fiquei olhando para esse toco. Toco falso.
Mas a flor é verdadeira. Eu gostei da flor. Eu não gosto de flor de plástico. Deus nos quer autênticos. Mas como é que é isso? Aquele hino que eu quero ser forte para resistir, como é que ele diz? Quero ser forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Aí lá no Piauí, Deus começou a falar comigo. Você quer ser forte? Quando a minha fortaleza se manifesta na fraqueza? Aí eu comecei. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Presta atenção. Faze-me fraco pra depender da tua graça no meu viver. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Queridos, para com essa besteira de He-Man, de Tarzan, de crente. Tem umas coisas aí, crente tem que ser forte, tem que ser dependente totalmente da suficiência do Senhor. Isso muda a nossa vida. Eu não consigo vencer o pecado, mas olha, o pianista, o tocador já chegou. Então, queridos, lembrem-se disto. Enoque dedicou-se a depender totalmente de Deus. Você e eu temos a mesma chance de viver para a glória dele. Tá? Aí, meu irmão, temos que cantar um outro. Depois você muda essa letra aí e põe a minha assinatura do Espírito Santo. Que é faz-me fraco para depender da tua graça no meu viver. Amém. É isso aí.